CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, queridos irmãos da CEIP. É sempre um prazer muito grande poder estar com vocês mais uma vez para estudar a nossa doutrina consoladora, essa doutrina de amor que Jesus nos ligou através de Kardec. Peço então a Deus Pai, a Jesus amigo e aos espíritos do bem, aos espíritos mentores,
que possam envolver a todos nós nessa noite e permitir que possamos estar com os nossos canais de entendimento bem afiados para podermos aprender tudo que for possível, que for importante para a nossa evolução espiritual. O tema da nossa noite de hoje é a influência dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. É um tema pouco estudado na nossa doutrina espírita, é interessante, né? Mas quase não falamos sobre isso. E é interessantíssimo. Eu mesmo confesso que não havia me dedicado a me aprofundar muito nesse tema, e com esse estudo foi uma oportunidade, né, de eu poder aprender mais, entender mais e passar para vocês essas reflexões que tive a oportunidade de fazer com esse estudo aqui. Bom, vejam bem, embora seja um estudo pouco feito, né, um tema pouco estudado na doutrina, nós vamos, lá no artigo 106 do Livro dos Espíritos, eu convido vocês a abrirem os seus livrinhos aí, para nós podermos ler juntos. Então, olha o que os Espíritos nos falam, né? Falam para Kardec na questão 106. Esse capítulo aqui ele está falando do mundo espírita ou dos espíritos, e vem falando das ordens dos espíritos, daquela escala espírita, né, que nós sabemos. Então, aqui ele vem falando dos espíritos da terceira ordem, ou seja, os espíritos imperfeitos. Dentro dessa relação de espíritos imperfeitos, ele fala na questão 106 sobre os espíritos da sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. E assim dizem os espíritos. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Quer dizer, não é específico dessa classe aqui, ele pode estar em outras classes. Manifestam frequentemente sua presença por meio dos efeitos sensíveis e físicos, tais como as pancadas, os movimentos e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem mais do que os outros agarrados à matéria. Parecem ser os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, seja que atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Vou repetir. Parecem mais do que os outros agarrados à matéria. Parecem ser os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, seja que atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuição dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, se servem desses espíritos como auxiliares. Então, aqui, na questão 106, é que nós vemos esse assunto ser inicialmente mencionado pelos espíritos para nos explicar sobre essa classe de espíritos que, como nós vimos aqui pela questão, são espíritos ainda menos adiantados, espíritos ainda caminhando bastante atrasadinhos no processo evolutivo, que nós vamos, então, poder entrar nesse foco dessa palestra de hoje. Então, vejam só. Todas as civilizações, desde o ser humano primitivo, o ser humano primitivo vivia em mais proximidade com a natureza, não é verdade? Hoje nós vivemos em apartamentos, em casas, dentro de condomínios, em outras situações completamente diferentes,
que antigamente os seres mais primitivos viviam. Eles estavam diretamente em contato com a natureza. Moravam em cavernas, moravam em choças, eles viviam do plantio, viviam daquilo que a terra poderia oferecer, dos animais que eles caçavam. Então, eles tinham uma convivência muito grande com a natureza, com as águas, com as florestas, né? Com tudo isso que forma esse habitat onde nós estamos evoluindo. Na verdade, esses espíritos, eles tiveram, assim, esses espíritos primitivos, parece que tiveram uma percepção muito grande de que existem espíritos que atuam sobre a natureza, sobre os fenômenos atmosféricos, né? E esses espíritos que têm essa atribuição dada por Deus, delegada por Deus a eles, de atuarem sobre a natureza, eles são muito conhecidos nossos com outra denominação, porque esses povos primitivos, eles deram a esses espíritos que eles perceberam os nomes, as denominações que eram próprias da sua civilização, própria da sua sociedade. E nós vemos esses espíritos, sabemos desses espíritos, tomamos conhecimento deles através de quê? De uma forma muito conhecida de todos nós, principalmente pelas histórias infantis. São aqueles espíritos tratados nas histórias infantis como gnomos, fadas, elfos, duendes, ondinas, sereias, naiades, silfos, delfos e etc. Parece até brincadeira, né, quando a gente fala assim, mas vocês vão ver que não é brincadeira, não. Esses nomes, essas denominações foram dadas a esses espíritos pelos povos primitivos, dentro da sua cultura, né? Eles formam um universo mitológico de cada povo, de acordo com a linguagem específica de cada um, né? Então, por conta disso, né, que parece uma coisa de criança, parece uma coisa fantasiosa, as pessoas se questionam até que ponto isso tudo é pura mitologia ou as antigas civilizações realmente perceberam e identificaram esses seres que atuavam em determinadas atividades da natureza, batizando-os então com nomes próprios da sua linguagem, né? Cada um deu o nome, a denominação que era próprio da sua sociedade, da sua civilização. Agora atentem para uma coisa, na época de Kardec, esses espíritos ainda não tinham denominação específica. Eles foram, ali na questão 106, sinalizados para Kardec de que eles existiam. Esses espíritos existem, mas não havia um nome, uma denominação para eles. Porém, modernamente, com o avanço dos estudos, com os maiores entendimentos que nós passamos a ter sobre o assunto, esses seres hoje em dia são conhecidos como seres elementais. E o que diz a nossa doutrina quando fala a respeito desses seres elementais para qualificá-los, para dar uma conceituação? Nós fomos buscar essa informação Atualidade do Pensamento Espírita, no item 2.4, né, pergunta 63, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que diz assim: os elementais. Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo desenvolvido. Ou seja, esses espíritos primitivos que estão trabalhando em contato direto com a natureza, em manipulações fluídicas, em fenômenos atmosféricos, produção de fenômenos atmosféricos, etc., eles estão se desenvolvendo ali, é o processo evolutivo deles ali. Eles ainda não têm o que nós podemos chamar de um espírito do reino hominal. Eles estão naquela transição ali, vieram lá de trás do mineral, do vegetal, do animal, e estão nessa transição agora para o hominal,
nessa fase evolutiva como espíritos, seres elementais. Bom, então Kardec, Divaldo vem e nos faz essa conceituação que ele recebeu da espiritualidade a respeito desses espíritos, seres elementais. Bom, como nós sabemos também, através de filmes, de documentários, de livros, os povos nórdicos da Europa, ou seja, daquela área da Europa, parte do norte, que inclui a Noruega, a Islândia, a Finlândia, a Dinamarca e a Suécia, são povos muito ricos nessa tradição sobre os seres elementais, né? Decorrente da cultura druídica. Os druidas, que eram dessa área do planeta, né? Ele tinha um contato muito próximo com a natureza e, por conseguinte, com esses seres. E esses povos nórdicos herdaram essa cultura dos druidas. Para algumas pessoas, esses seres são meramente mitológicos, são resultado da mitologia. Não, as pessoas até acham engraçado. Mas para nós espíritas não pode ser assim, não. Pois, conforme eu já falei antes, na questão 106, que se refere à sexta classe dos espíritos imperfeitos da terceira ordem, quanto também nas questões que hoje iremos abordar, que são as questões 536 a 540 dos Livros dos Espíritos, sabemos que esses espíritos são espíritos ainda primitivos, que atuam sobre os elementos da natureza, o que agora nós vamos passar a dissecar. Sabemos disso, eles são espíritos primitivos, atuam na natureza e vamos agora explicitar tudo isso, ok? Vamos lá na questão 536, que diz assim, ó. 536. 536 está lá no livro 2º, né? Capítulo 9, na parte que fala da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E a 536 assim diz. Kardec pergunta aos espíritos: os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou bem têm um fim providencial? E aí o que os espíritos respondem? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, os fenômenos da natureza que perturbam o ambiente, perturbam a terra, né? Aquele local, por exemplo, vulcões, tempestades, terremotos, tsunamis, exemplificativamente. O que o Kardec perguntou? Eles acontecem por acaso ou eles têm uma razão de ser, um porquê disso acontecer? E os espíritos, então, nos dão essa resposta, que tudo, né, como ele fala, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Aí nós nos lembramos do que Emmanuel nos falou no livro A Caminho da Luz, quando ele fala, quando ele nos conta como a Terra foi criada, como foi formada. Ela foi formada de quê? De uma parte do Sol, né? Que teve então a sua crosta resfriada, essa parte do Sol que foi separada para criar a Terra, foi resfriada para poder, nessa crosta terrestre, receber os seres vivos na sua superfície. Mas no seu interior, a Terra tem uma massa ígnea, uma massa de fogo, uma bola de fogo. Todos nós aprendemos isso, até na escola, não é? Tem uma massa de fogo e esse núcleo ígneo é que dá equilíbrio para que a Terra gire em consonância com os demais integrantes do universo, planetas, sóis, estrelas, nebulosas, tudo que tem por aí nesse universo de nosso Deus. Então você olha para o céu e vê a perfeição, como tudo se movimenta sincronicamente, ordenadamente, tudo muito direitinho. E a Terra está lá cumprindo o papel dela, de rotação e de translação em torno do Sol, com aquele
aquela bola, aquele centro dela vivo de fogo, de ígneo, né? Uma massa ígnea de fogo. Então, a Terra não é estática. Sabemos disso também. Assim como nada no universo é estático, tudo se movimenta e tudo progride, porque a lei é de progresso, não é? Então, a Terra, ela está se movimentando, ela não é estática. E tudo está em constante movimento. Os fenômenos da natureza não são apenas tempestades, tornados, vulcões, o que eu falei ainda agora. Muitos outros fenômenos estão acontecendo sem que nós nos apercebamos deles. Então, essa movimentação da crosta terrestre, que ela é toda fatiada, né? Essa movimentação da crosta terrestre é que vai fazendo com que esses fenômenos da natureza venham a acontecer. E esses espíritos encarregados por Deus de atuarem junto da natureza são responsáveis por provocar esses fenômenos e auxiliar a Deus nessa sua parte da obra da criação. Aí vamos na 536, que diz o seguinte: esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Ou seja, o homem é sempre o objeto disso, está direcionado para o ser humano, esses fenômenos que acontecem, as perturbações da natureza? Aí os espíritos dizem assim para Kardec: algumas vezes eles têm razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto senão o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Ou seja, na verdade, esses fenômenos eles não são específicos para atingir de alguma forma os seres humanos, né? Eles existem por quê? Para restabelecer o equilíbrio da natureza nesse nosso orbe terrestre, que nós estamos nos referindo a ele propriamente. Então, os espíritos, eles nos dizem que esse fenômeno acontece para poder destruir propriedades, bens, pessoas, nada disso, mas decorrem dessa mobilidade das placas tectônicas, das camadas dos elementos formadores da Terra. Se eventualmente pessoas sofrem com essas ocorrências, não é porque estavam no lugar errado e na hora errada, como nós costumamos dizer, né? Como o vulgo diz. Mas, na verdade, o tremor, se fosse o caso de um tremor de terra, ele aconteceria normalmente pela normalidade da movimentação dos elementos que compõem a Terra. O fenômeno iria acontecer, né? As pessoas que precisavam, ao mesmo tempo, passar por aquela prova, foram levadas para o local pela sabedoria divina. Foram encaminhadas para porque elas precisavam passar por aquilo ali. Mas o fenômeno aconteceu não por causa delas, mas porque havia essa necessidade do restabelecimento do equilíbrio da Terra, do equilíbrio da natureza e, aproveitando, foram duas coisas dentro do mesmo fenômeno que aconteceu. O fenômeno ia acontecer independente das pessoas estarem ou não naquele local. E isso me lembrou, quando preparei o estudo, daquele tsunami que aconteceu em 2004 na Indonésia. Vocês se lembram? Teve até um filme sobre isso, muito interessante. E o que nós observamos nesse filme, que foi uma história real? Uma família foi passar o final de ano lá na Indonésia. Todo mundo feliz da vida, tudo maravilhoso. E nessa ida, eles eram americanos que foram para lá passar o final de ano. Nesse final de ano que eles estavam lá, aconteceu essa situação do tsunami, esse fenômeno aconteceu. Então, foi uma devastação para eles e um problema muito grande. Se perderam naquele momento de inundação, né, e tudo isso. As pessoas podem assistir o filme, eu não me recordo o nome agora. Então, eles
aquele tsunami ia acontecer. Tinha que acontecer para o restabelecimento das forças da natureza. Tinha havido um terremoto, uma placa tectônica tinha se movimentado em alto mar, no oceano, e trouxe, com aquela movimentação, trouxe as ondas para a praia que redundaram naquele tsunami. Essas pessoas foram levadas para lá, como eu falei antes, pela sabedoria de Deus. Eles foram que podiam passar o ano novo em qualquer lugar, mas resolveram passar ali. Por quê? Porque eles precisavam passar por aquela experiência. Que, aliás, foi uma experiência muito enriquecedora para eles, né? Um aprendizado. Mas o fenômeno ele aconteceria de qualquer maneira, estando as pessoas ali ou não. Aí nós vamos para 536b, que diz assim, ó, o que Kardec pergunta. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus sobre a causa seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntando se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Quer dizer, eles podem dosar isso, né? Acalmar a coisa, fazer que seja mais fraco, ou fazer que seja mais forte, eles podem ter essa dosimetria. Aí os espíritos respondem, mas é evidente, isso não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria, tem os seus agentes devotados em todos os graus da escala do mundo. Ou seja, esses espíritos que são os elementais que nós estamos falando aqui, eles são conduzidos por outros, eles não sabem fazer as coisas sozinhos, tá? Eles são orientados por outros, eles recebem ordem e cumprem. Esses espíritos mais adiantados que dão as ordens a eles, podem interferir, não vamos fazer a coisa assim tão drástica, vamos fazer o equilíbrio, mas não precisa ser uma coisa tão drástica, vamos aliviar isso daí, porque não vai haver necessidade de de ser tão forte. Eles podem. Agora, os seres primitivos, eles vão fazer o que for mandado para eles fazerem. Eles não têm discernimento ainda, porque não tem esse grau de inteligência para isso. Eles são comandados, né? Então, por aqui a gente deduz o quê? Que Deus é quem manda. Deus está no comando da nau, né? Mas alguns espíritos podem agir assim, por vontade própria, por entenderem espíritos inteligentes e mais evoluídos, que naquele momento, aquele fenômeno, aquele restabelecimento do equilíbrio da Terra, não precisaria ser tão drástico, né? Então, eles agem assim, pois são agentes de Deus. E eles são existentes em todas as escalas do mundo. Porque os espíritos trabalham muito. Quem pensa que vai morrer e tudo vai acabar, ou que morreu vai descansar, vai ter uma grande decepção quando passar para o plano espiritual. Porque uma coisa que não se faz no plano espiritual é descansar. Os espíritos trabalham muito, assim como Deus que trabalha incessantemente criando todo esse universo, todos os espíritos, todos os princípios, né, naturais. Então, alguns espíritos têm essa função delegada de atuar na natureza para restabelecer o equilíbrio, mas que essa função ela é delegada por Deus. E eles têm, dentro do livre-arbítrio que lhe é conferido, a possibilidade de fazer uma dosagem daquilo ali, ok? Aí vamos para 537. Olha só o que diz. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, porque fala desses seres, né? Do mesmo modo que Kardec, lá na 106, falando para os espíritos, soube que eles efetivamente existiam. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com esta diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Sim, porque esses seres, para nós, são espíritos, que ainda estão em evolução. Para os antigos, para os povos primitivos que deram essa nomenclatura onírica, essa nomenclatura de histórias, de seres fantásticos, para eles eram
divindades. Achavam que eles eram como deuses, né? Como na verdade não é. Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Aí os espíritos respondem para Kardec. Ela é tão pouco destituída de fundamento, ou seja, ela é tão verdadeira, que ainda está bem abaixo da verdade. Ou seja, existem muito mais coisas que a nossa inteligência ainda não tem condições de absorver e de entender. Então, ou seja, esses espíritos eles estão direcionados para determinadas atuações na natureza. Alguns trabalham na vegetação, outros nos mares, outros nos rios, outros na terra. Cada um faz o seu trabalho, porque tudo dentro da criação tem um direcionamento, né? Aí vamos para a questão 537A. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Aí os espíritos respondem. Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, o que os espíritos falaram para Kardec? Olha, esses espíritos não moram lá dentro da Terra, mas eles agem sobre a matéria. Eles estão na espiritualidade, eles estão no plano espiritual, mas eles estão ligados à matéria. Não que necessariamente eles estejam ligados lá dentro, eles estejam dentro do interior da Terra. E depois, na questão 538, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? O que os espíritos dizem? Que o serão ou foram. Eles fazem parte da cadeia evolutiva espiritual. Então, eles já passaram pelos outros mundos que nós sabemos, o mineral, o vegetal, o animal. Agora estão entre o animal e o hominal. Eles ainda não têm um espírito para serem pertencentes a esse mundo hominal onde nós estamos vivendo. Quer dizer, eles já tiveram nessa cadeia evolutiva toda, eles não são uma categoria especial dentro do universo espírita, do mundo espírita, não. Eles estão igual a todo mundo dentro daquela cadeia evolutiva. Só que eles ainda não chegaram ao ponto de se tornar humanos como nós. Esse princípio deles ainda não chegou ao espírito hominal. Aí vem a 538A. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E os espíritos respondem: segundo seu papel mais ou menos material ou inteligente, alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, como nós falamos ainda há pouco, entre os espíritos como entre os homens. Ou seja, esses espíritos que lidam com essa parte da natureza, do restabelecimento da harmonia da natureza, e diretamente, como nós falamos agora, eles são espíritos ainda mais primitivos. Eles recebem ordens desses outros mais evoluídos. Eles não fazem as coisas por si só, eles não têm inteligência para isso. Mas eles são direcionados, mandam ele fazer, eles vão lá e fazem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, e o 539? Diz assim: na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa. E os espíritos falam em massas inumeráveis.
Olha só. Então, quando nós vermos um temporal daqueles muito fortes, como recentemente nós tivemos oportunidade de ver lá acontecer lá em Petrópolis, nós ficamos então imaginando a quantidade de espíritos dessa categoria que tem ali por trás na provocação desse temporal, necessário para restabelecer a harmonia da natureza ali naquele local. Porque o que aconteceu ali? Desmatamentos absurdos, construções irregulares, uma porção de atuações infringindo as regras da natureza, colocando a natureza numa situação desesperadora. Foi o modo dela gritar, né? Então, esses espíritos, esses temporais, eles são comandados por uma massa numerável de espíritos que trabalham nessa particularidade. E, por fim, a 540. A 540 diz assim, ó: os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e refletido? Aí ele diz assim, alguns sim, outros não. Aí faz uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? No entanto, esses não são senão animais da última ordem, que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem, da mesma forma os espíritos. Os mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida, e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio. Agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro. Mais tarde, quando a sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Olha só, hein? É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado não pode ainda apanhar o conjunto. Ou seja, nós ainda estamos com a nossa mente muito primáriazinha para absorver toda essa maravilha que é essa harmonia do universo, essa harmonia da matéria e do espírito, porque tudo isso está harmonicamente envolvido, né? Então, esses que não têm ainda inteligência para decidir, eles obedecem de forma instintiva, não têm discernimento nem inteligência. Mas os outros que já possuem alguma inteligência podem trabalhar nesses fenômenos, nesses elementos materiais, já utilizando seu livre-arbítrio. Tudo está interligado em perfeita harmonia com a lei de Deus, né? Deus ou das leis naturais. Então, a referência a esses espíritos primitivos, elas podem ser encontradas não só no Livro dos Espíritos, nessas questões que eu mencionei, mas também vou trazer para você algumas outras obras em que vocês podem ler e vão verificar lá tudo isso que nós conversamos aqui. O livro Libertação, da série André Luiz, psicografada por Chico Xavier, o capítulo 4 vai falar da cidade estranha. O André Luiz está visitando lá um local, uma cidade, cidade estranha, porque realmente são coisas estranhíssimas que acontecem naquele local. E lá ele vai ver espíritos pequenininhos que parecem gnominhos, parecem anõezinhos,
e ele vai ser orientado de que eles fazem parte desse grupo de espíritos que trabalham na harmonização da natureza. No outro livro, muito bom também, Loucura e Obsessão, no capítulo 9, que se intitula Novas Luzes para a Razão, esse livro é psicografado por Divaldo Franco, editado pelo espírito do Dr. Manuel Filomeno de Miranda. Nesse Loucura e Obsessão, esse capítulo 9 vai falar bem dessa parte desses espíritos primitivos, desses seres espirituais elementais que nós falamos aqui. E também no Nosso Lar, esse livro que todos nós conhecemos, esse livro maravilhoso, no capítulo 50, o último capítulo, cujo título é Cidadão de Nosso Lar, ele vai tratar, nós vamos ver esses espíritos trabalhando, esses espíritos elementais. Eu até imprimi aqui uma folha essas folhas do livro do Nosso Lar para poder ler para vocês esse pedacinho. Vou lembrar para vocês o que é. Lembrem quando o André Luiz ele vem à Terra com a Narcisa, né? E outros instrutores, e ele então tem autorização para ir visitar a família dele. Quando ele chega lá na casa dele, ele encontra a esposa dele, a Zélia, casada já com outro homem. E ele ficou desnorteado, porque ele era muito ligado à família, ele prezava muito a família, e ele pensou que fosse chegar lá, tá todo mundo ainda consternado pela morte dele e que tinham parado no tempo. Só que já tinha se passado muitos anos e a Zélia havia contraído novas núpcias e calhou desse marido dela estar muito doente. André cai em um desespero tão grande pelo ciúme que ele, inclusive, volta ao umbral. Ele é levado, né? Pensamento, tudo em nós é pensamento. Ele é levado de volta ao umbral, passa a vir aquela situação horrorosa por onde ele havia passado no início, quando ele despertou lá depois do desencarne, mas ele já tinha tido um aprendizado lá em Nosso Lar, então ele se utilizou desse aprendizado e o que ele fez? Não, eu não posso cair, eu não posso perder a minha oportunidade. E começou a refletir e pensar, não, ela tem direito de refazer a vida dela, vamos em frente, vamos em frente. E aí ele retorna para lá. E lá, retornando, ele pensa assim, poxa vida, eu podia ajudar esse homem, né, o marido da Zélia, a melhorar desse problema de saúde que ele está, porque ele é tão importante, ele está ajudando a cuidar dos meus filhos. E ele viu que a Zélia e esse marido se amavam muito. Aquilo tocou o coração dele. Aí ele pensou nisso e pensou, mas como é que eu vou fazer isso sozinho? Eu tenho que pedir ajuda, né? Aí ele, então, lembrou de quem? Da Narcisa. Aí vamos para o livro. Aí fala assim, ó. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentou o quê? Entrar em prece e chamá-la pelo pensamento, porque ele havia sido orientado para isso, né? Quando ele precisasse, entrava em prece, que ajude a vir. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Pediu socorro a Narcisa. Aconteceu o que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Bateram no ombro dele. Era a Narcisa que atendia sorrindo. Aí disse ela para ele, ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, viu o que estava acontecendo, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou, não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Haviam inimigos espirituais dele ali, atormentando ele e fazendo com que ele sentisse todo aquele mal-estar que ele estava da doença. Feito isso, após o passe,
esses espíritos se afastaram, né? Ela convidou o André com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Olha lá, foram à natureza, viu? Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não conseguia compreender. Daí a momento, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, vi-a indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. Olha a explicação dela. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Olha os elementais aí, fazendo o trabalhinho deles. E à vista da minha surpresa, arrematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Quando eu li esse livro, eu imaginei que esse local onde ela foi com o André para encontrar esses espíritos elementais, para pegar os fluidos das plantas, né, das mangueiras e dos eucaliptos, para ajudar o marido acho que era Ernesto, o marido da Zélia, eu acho que na minha concepção era na Floresta da Tijuca. Eu sempre penso que foi ali. A minha ideia é essa, né? Que eles foram na Floresta da Tijuca. Então, aí continuando, né? Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros, ou seja, colocavam para ele respirar e passaram no corpo dele todo para os poros dele absorverem. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. O médico foi de manhã lá. Quando chegou lá, viu que ele havia melhorado, ficou surpreendido demais. E disse assim para Zélia, verificou-se essa noite extraordinária reação, um verdadeiro milagre da natureza, que ele, sem querer, ele estava dizendo a verdade, né? Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma, profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconheci eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade haviam se rompido dentro de mim para sempre. Aquilo que ele fez, aquela caridade, aquele amor que ele demonstrou ao vencer as suas dificuldades, né, de ciúme, de tudo isso, e prestar auxílio ao marido da sua viúva, fez com que dentro dele aquilo se rompesse e ele libertasse o seu coração. Aí ele fala em seguida, nesse dia voltei ao nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Quando a gente lê esse livro, não há quem não chore nesse pedaço, porque ele passou tanta situação difícil, quando ele consegue vencer as suas dificuldades, ele venceu a si próprio, ele venceu as suas dificuldades, as suas amarras. Aí ele consegue volitar. Olha que coisa linda. Então, quando fala esse pedaço, todo mundo acaba chorando, porque é emocionante, né? Então, meus amigos, eu trouxe no final da nossa palestra, do nosso bate-papo, melhor dizendo, essa parte do que aconteceu em nosso lar, né? Desse capítulo 50, onde nós vemos tudo isso que nós falamos acontecer, os espíritos que hoje são chamados como elementais, mas que na época não era assim, eram apenas espíritos. Esses espíritos manipulando
agentes da natureza, né, que são as folhas do eucalipto, a folha da mangueira, e extraindo delas aquele princípio de saúde, né? Princípio necessário para restabelecimento do Ernesto, e assim conseguiram melhorar a saúde dele até curá-lo, né? Então, vimos no nosso lar tudo que nós falamos antes colocado em aplicação, a prática do que nós antes estudamos na teoria. Então, queridos, espero que tenham gostado. Para mim foi um estudo muito legal, gostei muito de fazer esse estudo e aprendi bastante com ele. Espero que vocês tenham gostado também. E a partir de agora, nós vamos ver os gnomos e as fadas sob uma outra ótica, né? Ai, ai. Na verdade, eles são nomes dados pelas civilizações antigas a esses espíritos que eles conseguiram identificar nesse trabalho maravilhoso que é feito por esses espíritos ainda primitivos, mas muito importantes, muito necessários ao restabelecimento do equilíbrio da natureza. Muito obrigada por tudo, uma boa noite, que Jesus possa estar presente no lar de cada um de vocês e que nos abençoe hoje e sempre, dando-nos muita paz e muita tranquilidade. Que Jesus esteja conosco. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe à distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe à distância. Nízia, toca, por favor. Obrigada, Nízia. Realmente é uma música bonita, realmente a preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da SEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta: Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais,
familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.